Uma das coisas que o Bolsonaro falou, né, que é uma coisa que eu achei, assim, já um erro, a fala dele, né, porque já é baseada num preconceito, numa tolice das ideias do Olavo de Carvalho, né, de que o PT só faz alianças ideológicas e não sei o que, não sei o que, né, no que tange a questão da política externa, né. Afinal, o Brasil ele comercializa com diversas nações do mundo todo, da Europa, da América do Sul, com os Estados Unidos, com a China, com quase todos os países do mundo, né? E o Bolsonaro vem com aquela ideia de que não vamos fazer alianças, questões ideológicas, levando em conta a questão ideológica, né? Querem dizer que como se o Brasil só tivesse aliança com países socialistas ou comunistas. Impossível isso, impossível. Não existe isso daí. É uma coisa burra já. Então já mostra o total desconhecimento e despreparo desse idiota. Mas essa galera dita intelectual, baseada na ideia de que o PT é a coisa pior do mundo, então tinha que tirar o PT de qualquer jeito, e que o Bolsonaro era uma linha conservadora, uma linha liberal conservadora, e que tinha que apoiar ele, com todos os defeitos que ele tivesse. Alguns um apoio assim moderado, mas a maioria deles um apoio total a essa candidatura. E agora já começa a aparecer críticas, né? Há poucos dias eu falei sobre a crítica do Olavo de Carvalho à política aí do Escola Sem Partido, que é uma das políticas que Bolsonaro apoia, e um grupo, né, principalmente aquele grupo da bancada evangélica, né, que boa parte é do partido do Bolsonaro, o PSL, né, partido que agora aglutinou boa parte desse grupo, né, o CON. E agora vem críticas em relação à política econômica de Bolsonaro, principalmente essa política externa. Com as declarações de Bolsonaro já está causando aí uma crise diplomática. Bom, primeiro é necessário lembrar de que uma revista econômica importante já havia feito várias críticas e mostrava, sinalizava, né, que o mercado não via com bons olhos Bolsonaro, não reagiria bem, né? E várias críticas, né, vieram da Europa em relação à candidatura de Bolsonaro, né? O qualificando como um fascista, como um louco, como um cara extremamente burro, né, e mentiroso. É assim que ele é visto fora do país. E é assim que ele é visto por pessoas que têm um mínimo de compreensão, um mínimo de senso crítico também dentro do Brasil. Como eu vinha dizendo, né, ele falava a questão, não ia ter a questão ideológica. Depois ele começou a atacar Cuba, falando um bocado de besteira, coisas que ele nem sabe, né? Atacando o regime cubano e tudo mais, tudo mais. Bom, em primeiro lugar, aí teve a questão também de Israel, né? Tirar a embaixada lá mover aquela embaixada, né, que o Brasil tinha e tal, para se alinhar à política norte-americana, né? Que foi uma política, né, do Trump, que foi extremamente criticada pelo mundo. E olha que é os Estados Unidos, né, que é um país que geralmente a ONU e outras organizações não criticam tanto por ser uma nação maior, né, por ser a nação mais rica do mundo e tudo mais. Eles acabam tendo um poder maior, né, dentro do mercado financeiro, e isso faz com que não haja tantas retaliações em relação a eles. Imagine aí, imagine o Brasil, né, que é um país, comparado aos Estados Unidos, menor, né, no sentido econômico. Então essa política que Bolsonaro promete adotar no campo internacional é uma política nada diplomática e completamente ideológica, ao contrário do que ele diz, né? Os médicos cubanos já estão indo embora. E o que ele parece pretender, né? Parece que ele pretende apenas fazer alianças com os Estados Unidos e Israel.
e desprezar todos os outros países. O que é uma coisa completamente absurda. É uma coisa que nunca aconteceu, né, no Brasil. De tão absurdo que é. É um isolamento econômico completo. O que vai totalmente contrário às ideias neoliberais que ele às vezes prometia adotar. É muito provável que o Bolsonaro nem sequer tenha parado para pensar isso. É bem provável isso. É bem provável, né, que ele não tenha pensado nas consequências. Eu não sei o que é que passa na cabeça daquele louco, daquele idiota. O que se sabe é que ele quer adotar uma política completamente rentista, né? Se alinhar aos interesses que tem os Estados Unidos. Mas, aliás, ele é presidente dos Estados Unidos ou do Brasil? Ele tem que se preocupar com os interesses da nação brasileira, não dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um grande parceiro econômico do Brasil, sempre foi e vai ser durante muito tempo. Afinal, é a maior nação do mundo, né? E, bom, hoje a maioria das nações, né, o Brasil, os Estados Unidos, a China, quase todos os países têm relações comerciais bem abertas com quase todos os países da nação, a não ser nações bem fechadas, né? Como é o caso da Coreia do Norte, uma das poucas nações que é totalmente fechada. Algumas nações são um pouco mais fechadas, outras são um pouco mais abertas. Mas a ideia que o Bolsonaro quer fazer é fechar a nação brasileira para o mercado internacional, ou pelo menos para grande parte deles. E está causando também uma grave crise diplomática, né, com os países árabes, né, com o Oriente Médio. O que é até perigoso também, não só no sentido econômico, como você sabe que lá tem grupos, né, radicais, né, chamam assim radicais, que são completamente anti-americanos, né, anti-governo americano, pelo menos, né, contra o governo norte-americano, contra as políticas norte-americanas, né. E tem sua razão também, afinal, os Estados Unidos bombardearam, né, várias vezes lá, vão para lá para bombardear, causam guerras, tomar petróleo dele e tudo mais, né. Não é uma política muito pacífica que os Estados Unidos, não é uma política diplomática, essa que os Estados Unidos adotam no Oriente Médio, por exemplo. E então causa todo esse furor, né. Então, assim, é possível também, eu acho que, eu não sei em que grau isso pode acontecer, se isso realmente vai acontecer, mas há uma possibilidade também disso causar um certo risco ao Brasil no que tange a questão do terrorismo, né? Ataques terroristas no Brasil, com o fato do Brasil estar se alinhando dessa forma com os Estados Unidos. É como se o Brasil estivesse se tornando uma extensão dos Estados Unidos, né? Um protetorado, algo assim, uma colônia mesmo, né? Eu acho que essa é a ideia, essa é a palavra certa de que o Bolsonaro pretende fazer com o Brasil, né? É como se ele estivesse dando o Brasil para os Estados Unidos, dizendo assim: olha, vocês podem tomar de conta da gente. A gente não quer isso daí não, tudo é para vocês. É essa ideia que passa o Bolsonaro assim em relação à política econômica.